Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. E hoje, nessa seleção que você aí acompanha, que tanto gosta de todos os seus dias, as tardes, também as noites, né, gurias? Também estamos lá com uma reprise à noite, madrugada também, nós estamos em todas, né? E na nossa seleção, as titulares fixas deste programa: Daniela Minello, Deborah Evangelista e Fabiana Sparrenberger. Eu aqui com muito prazer. Sempre com muito prazer fazendo o Jogo de Cintura. Patrocinadores, os nossos apoiadores do Jogo de Cintura: Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Gurias, e o tema de hoje, já vamos para ele diretamente. O que é para você? Para você aí que nos acompanha na TV Diário, na Rádio CDN, no YouTube do Diário. O que para você é ter uma vida simples? Defina, na sua opinião, o que é simplicidade. E se você tem hoje essa vida que você designa como uma vida simples, se você vive hoje essa vida simples ou se você está em construção rumo a ela. E aí, gurias? Simples, porém profundo. Eu acho que eu vou começar falando sobre vida simples, mas a partir das minhas experiências. Eu tenho convicção de que ter uma vida simples é a gente ter autenticidade diante dos nossos gostos, das nossas escolhas, de como a gente se comporta e assumir-se como nós somos, né? Eu gosto muito de pensar que as nossas raízes, né, os nossos antepassados, os nossos familiares, porque nós somos filhos de um pai e de uma mãe, ou pelo menos fomos gerados, né, por um pai ou por uma mãe, E eu gosto muito de valorizar aquilo que faz parte daquilo que a gente de onde nós viemos, o que a gente faz. E simplicidade, para mim, está relacionado também a gente não esperar grandes coisas da vida e dos outros e de nós mesmos. Então, eu acredito que eu consiga ter uma vida simples, mas tento cada vez mais me desapegar daquilo que, às vezes, me prende e que me rotula. Então, a simplicidade, ela está relacionada, na minha concepção, aos modos de pensar, agir e de ser no mundo, de estar no mundo. E acho que eu tento, pelo menos, e diante das coisas que acontecem na vida, eu tento sempre ver o lado bonito e não tornar complexos os fatos. Então, eu simplifico tudo na vida e eu acho que isso favorece os relacionamentos. Acho que começo por aí para a gente iniciar esse diálogo e construir juntos o que é essa simplicidade da vida e não esperar grandes coisas, né? Eu acho que eu tenho uma vida bem simples, assim, bem tranquila. Não tenho grandes necessidades. Eu acho que eu já tive necessidades, assim. Eu tinha necessidade de ter uma casa enorme, eu tinha necessidade de ter piscina, eu tinha necessidade de ter o carro do ano, eu tinha necessidade de comprar um monte de roupa, até o exagero dos meus calçados, que esses dias me fizeram... A menina me ligou que queria calçados usados. E aí, se eu tinha alguns pares de calçado para vender. Eu disse, mas eu nunca vendi calçados. Não, mas que a senhora não use mais, não sei o quê, inventou uma história. Eu fui lá e eu achei, no meu armário, nas minhas caixinhas, 22 pares de sapato, alguns mais usados, que estão fora de uso, porque eu não uso mais, porque estão muito usados mesmo, e outros que não eram tão usados assim, que dava, digamos, para uma outra pessoa usar. Aí eu fiquei pensando, por que eu tenho 22 pares de calçado que eu estava ali sem usar? Guardando. O que faz uma pessoa ter 22 pares de sapato assim? São 44 pés de sapato. Uma casa pequena, não tem lógica isso. Então, aí assim, eu tive essas necessidades. Hoje eu não tenho mais necessidade. Eu não tenho necessidade de ter 4, 5 peças de roupa parecidas. Não! Aí eu acho que vem o minimalismo, vem um pouco nessa pegada da simplicidade. A comida eu acho que é uma das coisas que nos traz a simplicidade mesmo. Uma comida bem temperadinha, bem feita, novinha, não gosto de comida requentada.
Gosto de comida... Ai, ai, ai. Tá mostrando a simplicidade. Enjoada. Se a Débora soubesse que às vezes, gurias, às vezes, quando Ela eu tô com tenta ser uma quando eu tô com preguiça de fazer comida, quer dizer, sempre, né, que eu não gosto de cozinhar. Não gosto. Podem me convidar para toda e qualquer janta, eu vou achar ótimo, almoço, vou estar ali, vou elogiar, até porque eu gosto mesmo. Desde que não seja minha comida, eu sempre adoro. E aí, se a Débora sabe que um dia eu fiquei comendo, acho que 3 dias o churrasco do domingo. Eu já congelar, deixa eu congelar o que sobra. 3 dias eu fiquei comendo a vocês. mesma coisa. Se não tiver que fazer, vai lá no micro-ondas, né, dá uma esquentadinha, fica como pra mim, tá, assim, ó, pra mim passa a ser a comida Põe uma mais noz maravilhosa. moscada por Não, cima. mas aí Desde já- que aí eu já não é precise diferente, fazer. É diferente. Se tu trabalha o prato, ele não é a comida requentada. Que Ele botar pode ser- um, botar ele um pode ser- queijinho, alguma coisa, ele- é preparar o prato, então. não, é uma Um nova galho, versão. um galho em cima, um é uma orégano. nova É, versão. um temperinho, Como é uma que- folhinha. Como é que eu me criei? De meio-dia, o pai que cozinhava em casa, né? O pai sempre cozinhou. Sobrava E comida pra isso, noite. E isso que a minha mãe, que era merendeira de escola, mas o cozinheiro em casa era Era meu o pai. pai. Então o pai fazia almoço de meio-dia, à noite você chegava para jantar. Daí, quando eu era mocinha, a gente parou de comer. Mas a gente comia a comida mesmo, arroz, feijão, comida pesada de meio-dia e comida pesada de noite. Só E esquentava. Aí, aí que tá. Ele repaginava a comida. Aí fazia outra, Sabe? Não é só que pra ele não ser fazia- a mesma. Ele misturava uma coisa a outra. Sim, ele cozinha de novo, né? incrementava. Tem que cozinhar de novo. Ele mexia naquela comida. Então, assim, Dava eu um vou dizer- trato. Dava um trato. Então, assim, ó, dizer que eu gosto de comida requentada, não, eu não gosto. Não gosto. Como? Como. Claro que como. Claro que como. Claro que requento. Sim, requentamos comida. Mas não que eu seja, eu sou apaixonada por comida requentada. Não, não sou. Mas como sem problema nenhum. Mas aí é que eu acho que vem a noção da simplicidade. O que é simplicidade? Uma massa, esses dias alguém falou, não sei onde é que foi, estava fazendo uma massa ou foi aqui mesmo, uma massa com molho, um queijinho, foi lá na Ubra, isso, falando de comida, disse, olha, eu fiz uma macarronada, coloquei um molho e um queijinho, aquilo ficou tão bom, ficou assim uma comida boa, agradável ao paladar, chamou atenção. Então, como a gente prepara as coisas também, e aí como é que eu levo a vida? A vida simples não significa uma vida sem brilho. Não precisa ser, não é uma vida assim, fechada em 7 copas para ser uma vida simples. Não, em absoluto. Tu pode ter uma vida extremamente agitada, com muitas coisas para fazer, mas uma vida simples. E é legal também pensar que a simplicidade, ela começa pelo comportamento da gente, né? Como que tu lida com as pessoas. Se tu é uma pessoa acessível ou se tu é uma pessoa inacessível, né? O quanto que tu dificulta para que as pessoas cheguem até ti. E aí eu vou pedir um espaço aqui, porque eu achei tão bonito esse movimento que tem acontecido, que a gente tem comentado nos bastidores, né, gurias, das pessoas que nos dão retorno pelas redes sociais. E tem um amigo que a gente chama assim, quando pede para ser teu amigo e nas redes sociais. E ele se chama Maurício César. Ele é lá do Pôr do Sol. É a mãe dele, o irmão dele e ele. Então, é a dona Maria Emília César, o Maurício César, da Maurício Pinturas e o Antônio Marcos, que nos acompanham. E aí a gente vai mandar um beijo especial para dona Maria Emília César, que todos os dias ele faz questão de tirar uma foto cuidando da mãezinha deles, tomando chimarrão. E ele comentou que eles não perdem um programa e que a dona Maria Emília, então vou pedir também para vocês mandarem um beijo para dona Maria Emília. Que lindo, dona Maria. Beijo, obrigada. Beijo, dona Maria Amamos Emília. a sua companhia. Muito Isso. obrigada. E agradecer, né, que através dessa, que a gente está falando em simplicidade, né, quanto que a gente consegue se dispor, às vezes, claro que a gente não tem tanto tempo, mas de chegar até essas pessoas que com tanto carinho chegam e comentam pra gente assim, nossa, o programa de vocês é muito legal, a gente escuta todos os dias. E aí eu disse, tu me dá licença, vou mandar um beijo pra vocês, como gratidão por esse tipo de comportamento faz a gente se aproximar das pessoas e ter cada vez mais a chance de trazer novas pautas que sejam aquelas pautas que muitos gostariam de ouvir também, né? Então, isso também é um exemplo de simplicidade para a gente trazer para o nosso cotidiano e para o objetivo do nosso programa, né, gurias? O quanto a gente consegue ser acessíveis, né? Porque eu não dou bola, porque só porque a gente apresenta um programa, mas daí a gente vê a importância que é o que a gente traz aqui como tema,
e o comprometimento que a gente traz a partir das pautas mesmo, nós não sendo especialistas em todos os temas, mas o quanto a gente gostaria de agregar na vida das pessoas. Então, dentro da nossa simplicidade, do nosso conhecimento, o quanto que a gente consegue chegar e afetar essas pessoas de um jeito tão carinhoso. Então, muito obrigada para as pessoas que nos acompanham e que nos dão esse retorno. E eu acho que isso que a Dani fala é muito importante, assim, ó. Nós estamos aqui como somos. Exato. Com os nossos erros, com os nossos pensamentos que muitas vezes podem ser dúbios, outros não. E com as nossas competências. Exato, com as nossas habilidades, com aquilo que a gente pensa. E um detalhe que eu acho que o programa se propôs também, apresentar um jeito de olhar o mundo. Qual é o jeito que a gente olha o mundo? De que forma, com que lente a gente olha? E aí a gente pode olhar com lentes de simplicidade, valorizando as outras pessoas, ou eu posso estar sempre procurando algo extraordinário. E esse extraordinário não é atingido, não é conseguido nunca, porque a gente está buscando algo que a gente nem sabe o que é. Então, a simplicidade da vida também, ela está em ouvir um passarinho cantar, em ouvir uma música, em fazer a caminhada e ver coisas diferentes. Então, eu acho que isso é função da vida também, a gente aprimorar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente. A coordenação técnica, leia-se Fernando Barcelos, já chama para o intervalo. Jesus. Viu como essas gurias, eu quero falar aqui ao vivo e em cores, porque eu não faço fofoca, eu falo, né, aqui olho no olho. As gurias se aproveitam quando só estão em duas, né, Fernandinho? Se aproveitam. Eu nem abri a boca, já tenho que chamar o intervalo. Olha aí, claro, elas fazem palestras, né? Elas fazem palestras, mas vamos para o intervalo, na volta é comigo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura.
Olha, para mim, o que é uma vida simples, gurias? Eu acho que eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa simples numa vida complexa, buscando uma vida simples. Eu acho que é isso. Eu acho que simplicidade tem muito a ver com essência, com a gente ser a gente mesmo. É isso que a gente é aqui no Jogo de Cintura. Sem máscaras, ou com algumas, porque eu acho que não dá pra gente dizer que a gente se livra totalmente de todas as máscaras e armaduras, porque não é assim. Mas a gente já deu um passinho adiante nessa questão da autenticidade, da verdade, da sinceridade. Mas eu acho que eu queria uma vida muito mais simples do que a complexidade hoje. Por exemplo, o que para mim é uma vida simples? É tu ter espaços na vida, por exemplo, quando eu vou lá para minha mãe, eu vejo isso muito, das pessoas sentadas embaixo de uma árvore conversando, das pessoas se visitando, das pessoas tendo esses momentos de interação maiores. A gente emenda uma coisa na outra e quando sobra um tempinho, a gente ocupa todas as agendas, por mais que eu tenha uma agenda minha, prioritária, eu sou prioridade nesses momentos do meu dia, então lá na minha caminhada de manhã é o que eu vejo os passarinhos, ouço sons, às vezes fico só com o fone eu tenho essa conexão, eu busco o simples, mas no dia a dia é tudo muito complexo, é tudo muito... Então, na minha casa, por exemplo, isso que a Débora falou, eu já tive uma casa que tinha, sei lá, 12 cômodos. A minha hoje tem 2, 3, 4, 5, 6. A minha casa hoje tem 6 apenas. Então, eu já fui simplificando essas coisas que em algum momento da vida elas faziam sentido. Hoje não fazem mais. Então, é também uma caminhada de amadurecimento do espírito a gente conseguir entender o que é essa vida simples e mais do que isso, ir em busca. Porque hoje, na complexidade que a gente vive, eu acho que eu tenho uma boa caminhada ainda para chegar naquela vida simples. Vida simples, gente, eu tô falando vida. Não são momentos no nosso dia que são simples, não, é uma vida simples. E que bonito. E eu tenho muito essa questão de vida simples estar atrelado também a equilíbrio. Equilíbrio de trabalho, de vida pessoal, de equilíbrio, a gente ter tempo mais para a família, uma vida equilibrada. Para mim, vida simples é também uma vida equilibrada. E que prazeroso que é, né, gurias, quando a gente vê, assim, várias pessoas, assim, ó, de vários tipos de classe social, né, porque às vezes o poder aquisitivo e determinadas classes sociais que está relacionado ao poder aquisitivo se tornam inacessíveis, né, ao diálogo. O próprio relacionamento, por exemplo, dentro de casa, de uma família, com a pessoa que cuida da sua casa, com a governanta ou com a diarista, a simplicidade no trato com as pessoas é algo que me encanta. Porque ali tu mostra na simplicidade que independe do teu poder aquisitivo para te ter uma boa educação. E ter simplicidade está relacionado à independência. Se tu tem cultura, se tu tens dinheiro e se tu tens educação, tu te torna uma pessoa simples e acessível. E que gostoso que é tu chegar num círculo de pessoas, ou num trabalho, ou num espaço social, e tu conseguir falar com todas as pessoas e tu não ser... não é nem julgado, tu não ser desprezado por aquilo que tu és. Para mim, a simplicidade, ela começa por aí. Nos modos como a gente se relaciona com as pessoas. O jeito que a gente tece os relacionamentos mostra o tanto de ti, o tanto que tu considera como valores para a tua vida. E a matemática é muito interessante, né? Quando a gente traz... Eu gosto muito dos enunciados de algumas contas, né? Algumas continhas que diz assim, simplifique a equação. Ou seja, por mais complexa que ela seja, como é que tu chega àquele resultado? Tem vários caminhos, né, para te simplificar uma ação. Então, como é que a gente simplifica as nossas ações cotidianas que nos tornam acessíveis e não nos deixam ser arrogantes? E é muito bonito pensar nisso, né? Tem no Instagram, tem aqueles videozinhos, né, que correm. E aí tem uma senhora que ela diz assim, ela mora no interior dela, diz assim, eu tenho a minha vaquinha, eu tenho os meus cachorros, eu tenho o meu gato, eu tenho o meu porquinho, e ela vai citando as coisinhas que ela tem. E ela diz, não, e eu tô com 80 anos e eu não sento. Você já viu um pernilongo sentar, um mosquito sentar? Ele não senta. Eu vou fazendo, se eu tento de um jeito e não dá, eu puxo daqui, puxo dali e tudo dá certo.
Então, ela com uma simplicidade, sabe? Falando das coisinhas dela e como ela era feliz com isso. E talvez quando a gente chega a um ponto de olhar tudo ao nosso redor, e aí eu acho que é importante o ter, mas o importante maior é o ser e as relações que a gente estabelece, e a gente pensar que a gente tem relações saudáveis com as outras pessoas, que qualquer um conversa com você, tu consegue interagir com as pessoas. Eu acho que aí a gente tem assim, a simplicidade do ser. Como é bom ser uma pessoa simples, que consegue conversar sobre tudo. Aí eu me lembro de vários diálogos, né, gurias? Quando a gente vai para algum evento, algum compromisso, que tem uma pessoa lá que a gente não conhece. As pessoas dizem, não, uma pessoa, tem um monte de grana, tem um monte de títulos acadêmicos, é o cara. Mas é de uma simplicidade, é tão simples. Né? Acessível, né? Como a gente, acessível. Como a gente valoriza essa essência. Essência. Que eu acho que para mim também tem muito a ver com simplicidade. Né? E o quanto que o contato com a natureza nos permite essa simplicidade, né, gurias? E voltando à questão da pergunta da pauta, né, do nosso programa, quem é que não gostaria hoje, por exemplo, de morar em contato com a natureza? Claro, tem algumas pessoas que não gostam, mas o contato com a natureza te torna simples. Por quê? Porque tu vês realmente como é que é a vida, né? Tu ter o contato com o pé no chão. Tanto é que esse movimento de restaurantes com comidas caseiras, o que é comida caseira? Comida simples. Vai tentar ir no final de semana, tenta ir no final de semana para esses restaurantes de quarta colônia sem marcar, sem reservar para ver se tu consegue. Ou seja, cada vez mais as pessoas buscam esse contato com a natureza e justamente essa facilidade ao acesso ao que é simples, tanto ao paladar, aos modos de tu agir, aos modos de tu buscar no final de semana o contato com a natureza, porque isso te faz voltar àquilo que tu realmente és, né? Mas é uma caminhada, eu acho. Um dia eu perguntei para a mãe, como é uma cidadezinha pequena, não tem muitas luzes, né? Só as luzes das ruas e tal. Então eu perguntei, mãe, na nossa infância e adolescência tinha tantas estrelas no céu? A lua era desse tamanho? Tu tem certeza, mãe? Não mudou alguma coisa? E aí que eu fiquei pensando, porque eu faço isso muito, quando eu tô lá à noite sozinha, eu fico minutos infindáveis só olhando o céu, porque eu me impressiono e me encanto tanto com a quantidade de estrelas que aqui em Santa Maria, por ser uma cidade, né, toda, então a gente não enxerga aqui. E ela disse, talvez tivesse, só que a gente talvez não tinha tempo e não valorizava isso e não olhava para o céu. Mas eu tenho essa paixão pelos astros. Eu gosto, eu nasci numa lua cheia. E eu não sei como é que as pessoas cultivam certos hábitos e certos conceitos na gente. Então, a minha mãe sempre falou muito, não, porque tu nasceste numa noite de lua cheia, porque a lua cheia não sei o quê, porque a lua cheia... Então, eu adoro lua cheia, mas eu acho que, de repente, foi de tanta construção, né, de tanto ela falar. Então, olhar as coisas que estão aí à nossa disposição, admirar as coisas. Olhar o mar. Eu tenho uma fotografia do Eduardo, a primeira vez que o Eduardo viu o mar, ele olhou a água, ele se acrocou assim, se abaixou com aquele baldinho e ficou olhando como quem diz, meu Deus. É grande. Sabe? Então, e eu consegui pegar a foto daquele momento. Que coisa mais linda a gente conseguir captar esses momentos que são tão intensos, profundos e ao mesmo tempo tão simples. Que se tornam grandiosos, né, diante não vou nem dizer dos benefícios, mas eu acho tão bonita a relação que a gente estabelece com as pessoas, e tu saber conversar. Gente, é encantador, tu às vezes, assim, claro que a gente não está falando aqui das pessoas que têm fobia social, mas de tu chegar num lugar e tu conseguir falar, e as pessoas te escutarem. Isso é o mínimo que a gente pode ter da educação que a gente recebeu, mas o uso que a gente faz dessa educação. E dentro de todo esse contexto do que a gente pensa que é a simplicidade, eu acho que a maior simplicidade, ela está do jeito como a gente se vê, né? Tu és uma pessoa complexa, tu és uma pessoa que, de cara, assim, as pessoas dizem, eu conheço a Deborah, aquela louca. Eu conheço a Daniela, aquela pirada. Tipo, a gente não... por mais que às vezes a gente tenha essa máscara social e nem perceba,
as pessoas conseguem dizer quem é a Fabiana, quem é a Deborah. E eu acho lindo, eu acho magnífico quando alguém chega e diz assim, a Daniela é tal, tal, tal. Eu digo, Ou seja, tu te torna acessível, tu te torna, vamos dizer assim, transparente diante das pessoas, e que gostoso que é tu saber reconhecer uma pessoa pelas suas características, e tu sabe como que tu vai lidar com aquela pessoa. Então daí tu não precisa ter aquela chave, tu não precisa ter o passaporte para acessar a pessoa, ela é livre. Ela é livre, tu chega, tu começa, que bonito uma amizade que tu fica assim, há anos sem enxergar a pessoa. Tu chega e tu continua o assunto daquele último momento daquele encontro. Ou seja, tu é uma pessoa acessível, tu é uma pessoa... Agora tu falaste uma coisa importante, ser uma pessoa livre. Até que ponto a simplicidade nos dá essa liberdade? E eu acho que nos dá. Conseguir ser livre é conseguir ser eu acho. simples. Não tem a ver com como eu quero que o outro me veja. Então eu quero que todo mundo me veja como autoridade na área do direito. Deborah, Então, tá. Exatamente. E para encerrar já, Fernando, já está me chamando aí. Fernando. Eu fui numa palestra dia desses, recentemente, de uma autoridade da cidade. Não importa. Adoro quem quando fala, autoridade. Que não importa quem é. Isso não importa. E ele, na hora de colocar o que é aquilo que a gente ouve muito, que a gente lê, né? Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Ele explicou o que é o simples. O simples é um espírito único na sua essência. Não é que nem a molécula da água, e foi esse o exemplo que ele usou, H2O, até composto, Não, nós fomos criados simples, únicos na nossa essência. Isso também acho que daria para a gente usar nesse conceito do que é simplicidade, do que é uma vida simples. Tá ligado? Como nós sendo seres únicos, diferentes dos demais, nem melhores nem piores, mas únicos na nossa essência. Vou também trazer para vocês assim a beleza de ser simples. Agradecendo a sua companhia e voltaremos. Beijo grande. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.